Você já reparou que quanto mais você se preocupa com o dinheiro, menos dinheiro você parece ter? Talvez você ache que está sendo realista, mas hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás desse padrão. Existe um paradoxo oculto na sua mente, um programa invisível rodando nos bastidores que sabota suas decisões, corrói seu potencial e prende você num ciclo interminável de escassez e frustração. E a parte mais assustadora é que tudo isso parece normal. É socialmente aceito, culturalmente validado, mas está acabando com sua capacidade de prosperar. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que sua mente pobre nunca vai te deixar rico, a menos que você decida mudar isso agora. Neste vídeo, você vai descobrir o que é a atenção de escassez e por que ela te torna irracional, como sua mente age contra sua liberdade financeira, os gatilhos invisíveis que te mantêm pobre, mesmo quando você tenta fazer tudo certo. E, mais importante, o passo a passo para reprogramar sua mentalidade para a prosperidade. Este vídeo é mais do que uma explicação, é uma libertação. Você acorda pela manhã já pensando nas contas que precisa pagar. Olha para o saldo bancário, vê um número baixo, ou até negativo, e sente aquele aperto no peito. A respiração fica curta. A mente começa a correr. Como eu vou pagar isso? E se não der? E se der ruim? Nesse exato momento, algo muda dentro de você. Algo invisível, automático e profundamente enraizado no seu cérebro. A atenção de escassez foi ativada. E aí começa o ciclo. Sabe, escassez não se trata apenas de não ter algo. É como se fosse um par de óculos que a gente nem percebe que está usando. Esses óculos pintam o mundo de um jeito diferente e fazem você focar só no que falta. Você entra num estado de hiperfoco no problema e sua mente começa a operar sob estresse constante. Sem querer, isso vai moldando até o jeito como você enxerga a vida inteira. Estudos na área da psicologia comportamental, como os realizados pelos pesquisadores Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir, revelam algo perturbador. A escassez cognitiva reduz a sua inteligência temporariamente. Sim, ter a mente consumida por preocupações com dinheiro, tempo ou recursos afeta diretamente sua capacidade de raciocinar com clareza, planejar o futuro, controlar impulsos, tomar boas decisões. Em outras palavras, a escassez faz você ficar mais burro, mesmo que seja uma pessoa inteligente. É como se o seu cérebro estivesse tentando resolver um quebra-cabeça de 5.000 peças, com uma fogueira pegando fogo bem do seu lado. Você não pensa direito, você só quer sobreviver. Agora me diz, você consegue construir algo grandioso agindo com pressa, medo e pânico? Consegue abrir um negócio, fazer um investimento consciente, estudar algo novo, se conectar com pessoas certas? Se tudo o que você enxerga é falta, a resposta é não. Quando você está preso na ilusão da escassez, você rejeita oportunidades com medo de perder o pouco que tem. Você duvida de si mesmo. Você escolhe o seguro, o previsível, o conhecido, mesmo que isso signifique viver no aperto. E essa escolha, feita dia após dia, cria um estilo de vida, um modelo mental, um destino. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já disse frases como: agora não é o momento para investir nisso. É melhor eu esperar a situação melhorar. Eu não posso me dar esse luxo agora. Na superfície isso parece prudência, mas na raiz isso é medo disfarçado. Isso é a mente pobre em ação. A mente pobre é aquela que valoriza a segurança acima da evolução, que prefere manter o pouco garantido do que arriscar para conquistar o muito possível. Ela vive no modo de emergência. E enquanto você estiver operando nesse modo, seu cérebro não vai permitir que você veja caminhos novos, porque ele está tentando proteger e não construir. Pense na sua mente como um balde que você usa para acumular água, ou seja, riqueza, oportunidades, conquistas. Mas se esse balde estiver furado, não importa o quanto de água você coloque, ela vai escapar. A mentalidade de escassez é o furo no balde. Ela suga energia, lucidez, coragem e confiança. Você até tenta melhorar de vida, mas sempre volta para o mesmo lugar. Porque o problema não está no que entra, está no que você perde sem perceber. Você pode estar pensando:
Ok, entendi. Mas como eu saio disso? A resposta começa com consciência. Você precisa reconhecer que está sob o efeito de um filtro. A escassez te faz acreditar que você é seu saldo bancário, que sua realidade atual é permanente, que você está sozinho sem saída. Mas a verdade é, a realidade que você vive foi construída pela mentalidade que você cultivou. Se você mudar a mentalidade, você muda as decisões. Se muda as decisões, muda os resultados. E isso muda tudo. Se você quer prosperar, a primeira coisa que precisa fazer é parar de acreditar que escassez é normal. Não é. A abundância começa com um pensamento. E esse pensamento começa agora. Se você chegou até aqui, já entendeu que a escassez não é só sobre dinheiro, é sobre percepção. Mas agora chegou a hora de dar um passo mais fundo na toca do coelho, porque a escassez não é só um pensamento, ela é um modo operacional do seu cérebro. Sim, existe um modo sobrevivência dentro da sua mente, e enquanto ele estiver ativado, sua vida financeira nunca vai passar do nível básico. Desde os tempos das cavernas, nosso cérebro desenvolveu mecanismos para proteger a vida. Isso nos ajudou a sobreviver a predadores, fome, frio e perigos do ambiente. Mas o cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a sociedade. E aí vem o problema. Hoje, ele interpreta a falta de dinheiro como se fosse ameaça de morte. Quando o saldo bancário está baixo, quando uma conta chega sem ter como pagar, quando uma dívida vence, seu cérebro acende o alarme vermelho. E então, o modo sobrevivência é ativado. Quando isso acontece, algumas áreas do seu cérebro literalmente desligam, especialmente o córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, tomada de decisões estratégicas, raciocínio lógico, autocontrole, visão de longo prazo. E, em compensação, entra em ação o sistema límbico, que comanda emoções, impulsos, reações imediatistas, medo, raiva, fuga ou ataque. Ou seja, o modo sobrevivência desativa a parte racional do seu cérebro e ativa a parte animal. Você para de pensar como um criador e começa a reagir como um fugitivo. No modo sobrevivência, seu foco se estreita. Tudo o que importa é o agora, o hoje, o momento, o alívio imediato. E isso tem consequências drásticas na sua vida financeira. Você recusa investimentos porque não é o momento. Você gasta o que não tem só para aliviar a ansiedade. Você aceita um emprego ruim só por medo de arriscar algo melhor. Você consome conteúdo inútil para anestesiar a mente, ao invés de aprender algo que mude sua realidade. É como se você estivesse sempre correndo, mas sem sair do lugar, porque o que você faz não constrói, só apaga incêndio. Sabe aquele fenômeno de o salário caiu hoje e já acabou amanhã? Isso acontece porque quando você está em modo sobrevivência, seu cérebro se comporta assim. Ele vê o dinheiro como algo que vai salvar do sofrimento. Então ele quer usar o mais rápido possível. Isso ativa o comportamento impulsivo. Você toma decisões emocionais e irracionais. E no final do mês, o ciclo se repete. Você pode até ganhar mais. Mas se a sua mente está programada para sobreviver e não para prosperar, nenhum aumento de renda será suficiente. Vamos desenhar esse ciclo de forma clara. Você tem pouco dinheiro. Seu cérebro ativa o alarme de emergência. Você entra em pânico, age por impulso, toma decisões ruins, continua com pouco dinheiro, refaz o ciclo. E tudo isso acontece sem você perceber. Pior, você acha que está fazendo o melhor possível. Pesquisas em neuroeconomia mostram que pessoas em estado de escassez têm diminuição da função executiva. Em termos simples, seu cérebro fica menos capaz de resistir à tentação, menos criativo e menos estratégico. É como tentar jogar xadrez com peças faltando. Você pode até saber as regras, mas não consegue enxergar as jogadas. Nesse estado, você começa a justificar suas decisões com frases como "não posso me arriscar agora", "não é a hora de investir em mim", "depois que eu resolver isso, eu penso em crescer". Mas essas frases não são prudência, elas são sintomas do modo sobrevivência. Você está racionalizando o medo. E enquanto isso, sua vida não anda, sua renda não cresce, seu potencial fica adormecido. A boa notícia? Você pode sair disso, mas não com um milagre externo. Você sai com reeducação mental e reprogramação neural.
E tudo começa com uma mudança interna. Ensinar seu cérebro que você está seguro. Quando você cria pequenas margens de segurança, como guardar R$ 10 por semana, respirar fundo antes de decidir, investir tempo em conhecimento, você começa a enviar sinais de estabilidade ao seu sistema nervoso. E quando o alarme desliga, a parte racional volta a operar. É aí que você começa a planejar, a enxergar, a criar. Pense no seguinte: um animal preso numa jaula nunca vai explorar o território. Ele só anda em círculos, arranhando as grades, tentando escapar. Agora, se a jaula se abre, ele ainda hesita no começo. Mas logo, ele se solta. Sua mente é esse animal. Você já percebeu que, quando está apertado financeiramente, parece que cada decisão que você toma piora ainda mais a situação? Você pensa, agora vai melhorar. Mas a conta não fecha, a dívida aumenta, o dinheiro evapora. Não é azar, não é falta de sorte, é a escassez sabotando suas decisões. E agora você vai entender como isso acontece, passo a passo, dentro do seu cérebro. A escassez não é só a ausência de dinheiro, ela é um campo psicológico de distorção, onde seu foco se torna estreito, seu julgamento fica comprometido, suas escolhas se tornam impulsivas, e seu cérebro passa a priorizar o alívio rápido em vez da solução real. É como dirigir um carro com o vidro embaçado. Você até está no volante, mas não enxerga o caminho. Um estudo clássico da Universidade de Princeton mostrou que pessoas que passam por situações de escassez, como dívidas ou falta de dinheiro para o básico, têm uma queda temporária de até 13 pontos no QI. Sabe o que isso significa? Que a escassez não te torna menos inteligente, mas ela usa seu cérebro para sobreviver, não para prosperar. Seu poder de foco, análise e raciocínio desaparece temporariamente. E nesse estado, você começa a tomar decisões que pioram tudo. Vamos ver exemplos reais de decisões sabotadas pela escassez. Vamos colocar isso na prática. Veja se você já passou por alguma dessas situações. Comprar o barato que sai caro. Você escolhe o produto mais barato mesmo sabendo que ele vai quebrar, dar problema ou não durar nada. Resultado, você gasta mais a longo prazo, mas no momento sente alívio por ter economizado. Recusar um investimento por medo do gasto, você vê um curso, uma mentoria, uma oportunidade de crescimento e pensa, agora não dá, mesmo que isso pudesse mudar sua renda. Mas seu cérebro, focado no que está faltando, não consegue ver o potencial, só vê o risco. 3. Aceitar qualquer trabalho por medo. Você se joga em um emprego que odeia, que paga pouco, que não te valoriza, mas parece a única opção no desespero. O resultado? Você gasta tempo, energia e bloqueia oportunidades melhores porque está sempre ocupado sobrevivendo. 4. Fazer dívidas emocionais. Você compra algo só para se sentir melhor. Um presente, uma comida, uma viagem. Não porque precisa, mas porque o seu cérebro quer alívio. E aí vem a fatura. E mais um ciclo de culpa, ansiedade e pressão. A escassez cria um fenômeno chamado túnel mental. É como se sua mente só enxergasse o problema mais urgente, a dor do agora, o risco iminente. Tudo que é importante, mas não urgente, desaparece do radar. E você entra numa rotina assim, resolver o que dá para hoje, empurrar com a barriga, repetir amanhã, e nada muda. Vamos mapear esse ciclo sabotador. Escassez ativa o modo de urgência. 2. Você busca alívio imediato. 3. Toma decisões baseadas no curto prazo. 4. Ignora oportunidades que exigem visão de longo prazo. 5. Cria novas urgências no futuro. 6. Recomeça o ciclo. Agora pense. Quantas decisões você tomou no último ano que foram baseadas no medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque pensou, não é o momento? Quantas vezes você repetiu o mesmo erro, achando que estava sendo prudente? O cérebro em escassez não distingue risco real de risco emocional. Ou seja, investir R$ 200 em um curso que pode te dar retorno em meses parece mais arriscado do que gastar os mesmos R$ 200 num jantar que não muda nada na sua vida. E por quê? Porque o jantar dá alívio agora. O curso exige fé no futuro. E o cérebro em escassez não acredita no futuro. Tem outro detalhe cruel aqui. O cérebro em modo escassez gosta de manter controle sobre o pouco que tem. Por isso ele te impede de investir,
arriscar, apostar em algo novo. Mesmo que seja a única saída, ele pensa, é melhor ficar com esses R$ 100 guardados do que perder. Mas o que ele não vê é que esses R$ 100 não vão mudar nada, mas podem ser a semente de algo muito maior se bem aplicados. Você acha que está sendo cauteloso, mas na verdade está sendo dominado pelo medo. A mudança começa quando você entende isso. Boas decisões não vêm de um lugar de medo, elas vêm de um lugar de clareza. E clareza não nasce da pressa, nem do desespero. Ela nasce do autoconhecimento, da educação, da reprogramação mental. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte: essa escolha me aproxima ou me afasta do que eu quero no longo prazo? Crie uma pausa emocional. Respire. Espere 24 horas antes de comprar, investir, aceitar, recusar. Dê tempo para o seu córtex pré-frontal assumir o controle. Troque o foco do custo para o retorno. Pare de perguntar quanto custa e comece a perguntar: o que isso pode me dar se eu aplicar da forma certa? Você não está preso pelas suas decisões, você está preso pela forma como o seu cérebro está tomando essas decisões. O problema não é que você não sabe o que fazer, é que em estado de escassez você não consegue acessar o melhor de si. Mas isso muda com conhecimento, com prática, com reprogramação mental. E agora, vamos entender de onde vem esse padrão mental de escassez e como ele foi instalado na sua vida. Porque você não nasceu pensando assim. Você foi treinado para pensar como pobre. E agora é hora de reverter isso. Você pode até achar que tem problemas com dinheiro, mas a verdade é outra. Você foi programado para ter medo dele. Sim, você foi treinado a pensar como pobre e não é culpa sua, mas agora é sua responsabilidade sair disso. Agora vamos explorar como essa programação mental acontece, por que ela foi instalada sem você perceber e, mais importante, como começar a deletar esse software invisível que trava sua prosperidade. Imagine o seguinte: você nasce com uma mente limpa, como um celular novo, pronto para instalar os melhores aplicativos. Mas desde cedo, você começa a receber downloads invisíveis. Dinheiro não nasce em árvore. Quem enriquece é porque explora os outros. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Estuda para ter um bom emprego e não passar fome. Essas frases parecem inofensivas, mas programam seu cérebro em silêncio. É como um antivírus bloqueando todo o crescimento. Você quer prosperar, mas algo dentro de você diz: isso é perigoso. Seus primeiros contatos com dinheiro não foram com números, mas com emoções. Você via seus pais discutindo por causa de contas, gente rica sendo criticada por ser metida, padrões de escassez repetidos como se fossem verdades absolutas. E o que seu cérebro infantil aprendeu? Dinheiro é fonte de tensão, culpa e injustiça. Melhor evitar, melhor não desejar muito. Pronto. Instalada a primeira camada da mentalidade pobre. Filmes, novelas, músicas, redes sociais, tudo reforça o mesmo roteiro. O rico é o vilão. O pobre é o coitado honesto. O ambicioso é ganancioso. O humilde é aquele que se conforma. Você cresce achando que ser rico é errado. Querer mais é egoísmo. Falar de dinheiro é falta de educação. Resultado? Você repele o dinheiro inconscientemente, mesmo dizendo que quer ficar rico. A mente pobre tem pânico de ser julgada por ter sucesso, ser chamada de gananciosa, perder amizades por ganhar mais, sair da zona de conforto. Por isso ela sabota negócios que poderiam crescer. Estão 5 frases que podem estar operando no seu inconsciente e travando sua evolução. Não sou bom com dinheiro. Crença de identidade que bloqueia o aprendizado. Dinheiro é difícil de ganhar. Crença de esforço que transforma toda conquista em sofrimento. Rico é quem nasceu em berço de ouro. Crença de destino que mata a responsabilidade pessoal. Eu não mereço tanto. Crença de valor pessoal que boicota qualquer avanço. Se eu ganhar mais, vou perder minha essência. Crença de moralidade que associa riqueza à corrupção. Essas crenças formam o sistema operacional da escassez. Você até quer mudar de vida, mas está rodando um software que impede qualquer upgrade. A mente pobre faz você procrastinar o que importa, recusar boas oportunidades, gastar para impressionar, economizar no que te faria crescer,
desistir antes de tentar. E o pior, ela te convence de que isso é prudência, ética ou humildade. Mas a verdade é medo programado. No próximo vídeo, vou falar técnicas para mudar a sua mente e revelar como os ricos pensam. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.